Graça e paz, meus irmãos. Nós estamos no propósito de leitura bíblica capa a capa e hoje eu quero trazer para os irmãos uma contribuição importante com relação a esse livro que nós utilizamos diariamente, né? E agora estaremos lendo todo ele. Mas antes de trazer algumas informações, eu gostaria de fazer aqui a leitura do Salmo 119, versículo 105, que diz: Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Bom, a Bíblia é a revelação escrita da vontade de Deus aos homens. A Bíblia tem um tema central e esse tema é a salvação mediante Jesus Cristo. Contém 66 livros escritos por cerca de 40 autores durante um período aproximadamente de 1.600 anos. O interessante nisso é que a distância entre esses autores no espaço e tempo, e até mesmo cultura, não impediu que a Bíblia tivesse uma única mensagem central a respeito da redenção do homem em Cristo Jesus. O Velho Testamento, ele foi escrito em hebraico com algumas curtas passagens em aramaico. Esse aproximadamente cerca de 100 anos antes de Cristo, foi traduzido para o grego e recebeu o nome da Septuaginta. E é exatamente essa versão que Jesus vai utilizar, os seus apóstolos, naquele período, essa versão grega. E o Novo Testamento ele foi escrito na língua grega. As Bíblias que nós temos hoje são traduções desses idiomas originais. O termo testamento significa aliança ou pacto. A Bíblia, então, que nós temos, ela é dividida em Velho Testamento, que está relacionada à Antiga Aliança, e o Novo Testamento, que está relacionada à Nova Aliança. O Velho Testamento é o concerto de Deus com os homens acerca da salvação antes da vinda de Cristo, enquanto o Novo Testamento é o concerto de Deus com os homens acerca da salvação após a vinda de Cristo. O Velho Testamento tem o pacto na lei de Moisés, enquanto o Novo Testamento traz o pacto da graça mediante Jesus Cristo. Na verdade, um conduziu ao outro. O velho começa aquilo que o novo completa, ou seja, hoje nós temos uma Bíblia completa, ou nós temos uma revelação completa, porque o cano já foi fechado. Então, o que nós temos na mão como Bíblia é a revelação da vontade de Deus para o homem. O Velho Testamento gira em torno do Sinai, enquanto o Novo Testamento gira em torno do Calvário. O Velho Testamento está associado a Moisés como líder do povo judeu antes de Cristo, e o Novo Testamento associado a Cristo como líder da igreja. Como eu disse, um levou ao outro. Assim, o pacto da lei conduziu o homem ao pacto da graça, porque a lei ela continha elementos no culto da antiga aliança que eram sombras daquilo que viria se cumprir em Cristo Jesus. Ou seja, a finalidade da lei é Cristo. A lei também, ela demonstrava que o caráter santo e justo de Deus era impossível ser vivido pelo homem devido ao seu estado de decadência ou seu estado de depravação
vivido por causa do pecado. Na verdade, a lei acaba demonstrando para o homem o quão miserável ele é e dependente total da graça de Deus. Uma vez que o homem não consegue cumprir aquilo que exige a lei, ele não tem outra saída a não ser se ver rendendo aos pés de Cristo, aquele que veio para cumprir toda a lei por nós e oferecer uma graça salvadora ao homem que nele depositar a sua fé. O Velho Testamento começa com Deus em Gênesis 1:1, enquanto o Novo Testamento começa com Cristo em Mateus 1:1. De Adão a Abraão, nós temos a história da raça humana. De Abraão a Cristo, nós temos a história da raça eleita. E de Cristo em diante, nós temos a história da Igreja. A Bíblia é o maior livro no mundo. E nós dependemos totalmente do Espírito de Deus para nos conduzir a toda a vontade de Deus. Mas a sua ordem é que a estudemos. Deve-se dar à Bíblia a atenção que ela merece. E aí surge-se uma pergunta: por que tão pouca atenção as pessoas dão à Bíblia? Talvez porque não há muita intenção, ou talvez porque há pouca intenção em conhecê-la. Devemos ir à Bíblia com um propósito, um objetivo claramente definido. Muitos dizem, e com razão, que a Bíblia é um livro muito longo e logo eles se desanimam. Outros dizem, eu não entendo o que eu leio, logo se desanimam. Outros dizem, eu não tenho tempo. É preciso ter definição do que queremos. É preciso valorizar a Bíblia. Afinal, é a história da redenção humana, a história da vida e da vida eterna. Todos somos pessoas ocupadas, mas temos que encontrar um tempo para isso. Devemos saber distribuir o tempo e dedicar ao estudo. A Bíblia revela a vontade de Deus a fim de que o homem seja conduzido por ela. Devemos descobrir o seu ensino e aplicá-lo à nossa vida. A Bíblia é o livro da história da redenção de Deus por meio da sua soberania. Ou seja, é a história da redenção, onde Deus, por meio da sua soberania, ele controla toda uma história do homem, de forma que esse homem, ele se torna um agente livre e responsável pelos seus atos. E ainda assim, Deus tem o controle de toda a história na sua mão. Nada escapa ao controle de Deus. Portanto, o que nós vemos na Bíblia é uma história de uma linda criação que experimenta um momento trágico, mas que lhe é oferecida graciosamente uma redenção para um fim feliz. Gênesis é a origem, enquanto o Apocalipse é o fim. E entre tudo isso, Deus está operando. Sendo a Bíblia um livro, não podemos pegar textos isolados e esperar compreendê-la ou compreender a revelação divina apenas através de textos isolados. Se queremos compreender a revelação, devemos procurar vê-la na íntegra. Temos na Bíblia uma revelação progressiva, por isso devemos lê-la do princípio ao fim. Apenas lendo fragmentos, não vamos aprofundar no conhecimento da revelação.
Ora, a Bíblia é uma história de amor que revela o grande amor de Deus pelo homem, e para entendê-la devemos começar a leitura e não devemos interromper, devemos finalizar a leitura. E devemos fazer isso constantemente, porque a cada vez que nós lemos a Bíblia, o Espírito Santo nos ilumina para conhecermos sempre mais e mais daquilo que é precioso, que Deus tem reservado como revelação divina para todos os homens que desejam a salvação. Portanto, sendo a Bíblia a palavra de Deus, não devemos brincar com a Bíblia e nem devemos tratá-la levianamente. Algumas pessoas, por exemplo, têm o hábito de abrir um texto e aceitar como mensagem de Deus o que os seus olhos o leem. Embora reconheço e vivo experiência dessa natureza, de que é possível Deus trazer uma mensagem subjetiva através de um texto que nós lemos, todavia devemos ter muito cuidado para não tornar essa prática algo tão habitual e tão corriqueiro que tire de nós a atenção do que é mais fundamental e principal na condução da nossa vida espiritual, que é o conhecimento da revelação de Deus contida na Bíblia Sagrada. Devemos, portanto, ir a ela de maneira sensata, crendo que cada livro trata de alguma coisa, e não devemos ler e devemos então ler repetidas vezes, quantas vezes for necessário, até que nós possamos descobrir o que de fato aquele livro, aquela passagem está se tratando. Só depois de compreendermos o que trata aquela passagem é que devemos fazer a aplicação na nossa vida. Com a ação e iluminação do Espírito Santo, nós conseguimos extrair a mensagem do texto bíblico de maneira clara e aplicá-la à nossa realidade. Devemos deixar, portanto, que a Bíblia fale por si, ou seja, temos que ter o cuidado com os nossos pressupostos. O que vem a ser isso? Quando nós caminhamos para o texto bíblico já com alguma coisa em mente predeterminada e procuramos fundamentar aquilo que é a nossa crença no texto bíblico, e muitas das vezes nós acabamos colocando no texto bíblico aquilo que é a nossa própria vontade, razão, em vez de extrair do texto bíblico a sua real mensagem. Quando isso acontece, nós acabamos por mutilar o texto bíblico, por deturpar a mensagem bíblica em busca de uma satisfação pessoal ou de uma aprovação de Deus daquilo que está na minha mente, no meu coração. Devemos procurar ir na Bíblia Sagrada como palavra de Deus e deixar que, de fato, a mensagem extraída dali possa, sim, ela fazer e interferir na nossa conduta, na nossa forma de enxergar e de pensar, para conduzir a nossa vida. A Bíblia é um todo, e ela não pode sofrer intromissões, ela não pode ser deturpada da sua mensagem como um todo. Não podemos tirar de vista a consciência de que o cano está fechado. O que é isso? A revelação que Deus tem para o homem com relação à redenção. E tudo o que o homem precisa saber com relação à salvação está contida e revelada na Bíblia Sagrada. Portanto, o cristão jamais deve procurar complementar esta revelação com algo que vem aquém ou além do que está escrito,
porque a revelação ela é completa. A revelação é uma revelação progressiva que começou ali com o líder Moisés recebendo a lei de Deus e o líder máximo, próprio Verbo encarnado, Cristo Jesus, a própria palavra divina, se revelando ao homem como Salvador da humanidade e como cabeça da igreja. E é por meio dessa palavra, dessa revelação e desse mistério revelado em Cristo Jesus que a igreja deve caminhar, que a igreja deve procurar conduzir a sua vida. Portanto, encerrando, a Bíblia apresenta Deus, apresenta a criação do homem e o seu estado de depravação total por causa do pecado, apresenta a origem do pecado e o estrago que ele fez na humanidade, mas apresenta também o meio de redenção que Deus graciosamente estipulou para resgatar a sua criatura. E apresenta também a justificação e a santificação. Todos esses elementos nós vamos encontrar ao longo de toda a Bíblia. E tudo isso pode ser resumido em graça e glória, ou seja, a graça de Deus alcança o pecador, redime o pecador, justifica, santifica e, por fim, glorifica o pecador após o arrebatamento no estado de corpo glorificado para sempre com seu Senhor. Se queremos reduzir tudo isso em uma só palavra, essa palavra é Jesus. Sim, Jesus é o centro da Bíblia, de toda a Bíblia. Jesus é o centro da redenção humana. É por isso que o culto cristão deve ter como Cristo a centralidade em Cristo. O culto tem que ser cristocêntrico e os louvores que prestam adoração a Deus também devem ser cristocêntricos. Cristo tem o lugar central na história da redenção e jamais poderá ser deixado em outra posição que não seja essa. Que Deus assim nos abençoe, em nome de Jesus. Sigamos a nossa leitura todo dia, um pouco aqui, um pouco ali, e nós vamos conhecendo cada vez mais a palavra de Deus. Não desanime, é um livro longo, mas é um livro preciosíssimo. É maravilhoso. Eu não entendo, não desanime. Busque a iluminação do Espírito Santo. Se renda a Ele. Coloque-se à disposição para que Deus possa te ajudar. Procure a ajuda de outros servos de Deus que possam te ajudar. Mas, sobretudo, a iluminação do Espírito Santo, Ele vai trazer para nós a capacidade de lermos e compreendermos aquilo que nós precisamos compreender do ponto de vista da redenção da nossa alma em Cristo Jesus.